que vai comigo hoje? Mas vai, eu volto pro curso direto. Talvez algum comentário se fazer. Você vai chegar até. Ele chega às 18, né? Aí é você ou ele, né? Aí você fica. Eu falo isso. Stand-by, né? Porque o André, ele então, se pudesse apresentar, seria legal se pudesse fazer na sexta, né? Com certeza, tomara que dê tempo. Senão ele vai fazer tudo de manhã lá. De qualquer jeito, ele vai fazer no domingo, né? Mesmo ele tá Vai, porque é a mesma, ele pode fazer a mesma. Deixa eu pedir para entrar aqui. Já. Oi? Ela lá? Não, começa por ele, né? Eu deixo ele um pouquinho atrasado. É intencional. Porque quem atrasa muito, os meninos no meio da praia, eu vou voltar para você. Por favor. Nossa, essa música é linda.
criança de 5 a 15. Ele é para qual idade? Eu não li ainda. Deve estar 8 anos, mais ou menos. Ah, tá. Podemos começar. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos sincronizar o nosso querido mestre, nossos mentores. Vamos pedir a Deus que todas as pessoas que procuram a nossa casa saiam daqui consoladas, em paz e com o Evangelho no coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Com a garganta irritada. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje a gente continua com o tema homossexualidade, agora segundo Emmanuel. Estamos baseando na obra Vida e Sexo e vamos encontrar Emmanuel dando uma definição de homossexualidade como um conjunto de características que define pela tendência da pessoa para a comunhão sexual com outra criatura do mesmo sexo. E que esta questão não encontra explicação nos fundamentos da psicologia, quando a psicologia se atém apenas aos aspectos, às bases materialistas, mas que esta tendência é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então, Emmanuel, ao usar o termo homossexualidade e não o termo homossexualismo, ele já mostra um profundo conhecimento sobre a questão, porque essa diferenciação, homossexualidade e homossexualismo, só veio à tona mais tarde, em 1990. Esse livro foi escrito em 1970. Então, o termo correto para designar uma pessoa homossexual é o modo de ser, né? A homossexualidade significa, então, um modo de ser. Homossexualismo significa um distúrbio, uma doença, uma anormalidade. Então, neste caso, trata-se de um comportamento, um modo de ser de ordem afetivo-sexual e não um distúrbio. O termo homossexualismo foi usado pela ciência no passado, quando a ciência era ainda menos evoluída, quando se tinha pouco conhecimento sobre o tema, pouco estudo sobre o tema. A questão homossexual era tratada como uma doença psíquica. Embora em sociedades antigas como a Grécia, ela era considerada como algo normal, e nas histórias do Império Romano a gente percebe claramente que haviam aquelas orgias onde a prática homossexual era pública, erradamente usada naquele caso numa orgia, né? Até os heterossexuais também estavam exagerando e cometendo erros, né, naquelas orgias romanas. Em 1973, o termo homossexualismo foi retirado do Código Internacional de Doenças, o CID. E em 17 de maio de 1990, ele foi excluído da Organização Mundial de Saúde. Por isso que a data 17 de maio é até hoje lembrada como o Dia Internacional contra a Homofobia. Então, gente, falar homossexualismo
é um termo inadequado, porque reflete ou o nosso ignorar dessa diferenciação, ou reflete pouco conhecimento linguístico ou pouco conhecimento científico. Conhecimento linguístico porque o prefixo ismo significa uma coisa, doença, e o prefixo, por exemplo, raquitismo é uma doença. Atividade é uma ação, é um modo de fazer alguma coisa. Então, seria desconhecer isso. Por isso que alguns homossexuais que impunham a bandeira da luta pela igualdade, eles consideram, quando a pessoa usa o termo homossexualismo, eles consideram isso uma afronta, um termo que eles consideram preconceituoso e até opressivo. E com razão, porque isso não é uma doença. Então, no capítulo 21, Emmanuel vai dizer que, observada a ocorrência da homossexualidade, quer dizer, numa pessoa, e isso acontece, o que ele vai dizer acontece mais por preconceito da sociedade, formada em sua maioria por heterossexuais, e não propriamente uma verdade simples da vida. Emmanuel considera a homossexualidade uma verdade simples da vida. E se não é vista assim, é devido aos preconceitos de uma sociedade que em sua maioria é heterossexual. E ele diz que, observando o quadro de uma homossexualidade, ele vai percebendo que essa ocorrência vai intensificando ao longo dos tempos, foi crescendo de intensidade e de extensão. E que hoje, ele dizia, com o próprio desenvolvimento da humanidade, o mundo vê hoje em 1970, o mundo vê hoje em todos os países extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, e agora ele dá a receita. Uma comunidade que sempre aumenta, milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade. O mesmo respeito que nós devemos às criaturas heterossexuais. Então, em 1970, ele já dá esse tom muito interessante. E continua dizendo que a humanidade, gradualmente, gradativamente, a humanidade ia conseguindo cada vez mais a compreender os conceitos de normalidade e de anormalidade. Que ele fala que os conceitos, o que é considerado normal e anormal, deixa muito a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, sem considerar a questão da dignidade humana quanto aos aspectos psicológicos. Então, aqui ele já aborda de uma forma incrível este conflito de gêneros que a gente tem visto aqui, e o conflito é exatamente o corpo físico numa forma e psiquicamente a pessoa se sente em outro sexo. No parágrafo seguinte deste capítulo 21, Emmanuel afirma uma coisa que a gente até comentou aqui, que por meio de milênios e milênios, nós vamos passando por uma fiera de encarnações, muitas encarnações, podemos considerar no mínimo 100 encarnações em cada milênio, considerando o período de ficar encarnado, desencarnar, estar na espiritualidade, voltar. Então, durante milênios e milênios, nós vamos passando por uma fiera de reencarnações. Ora nós encarnamos como homens, ora encarnamos como mulheres, e isso, ele diz, sedimenta em cada um de nós o fenômeno da bissexualidade. Então, de uma certa forma, mais ou menos pronunciada ou não, todas as criaturas somos bissexuais. Por quê? Emmanuel dizia isso em 70, mas a ciência veio comprovar
que em todo organismo feminino há 20% de testosterona, que é o hormônio masculino, e todo organismo masculino há 20% de progesterona, que é o hormônio feminino. Então, nós somos 80% um sexo e 20% outro no corpo físico, né? E essa bissexualidade, ela pode estar muito bem sedimentada no corpo físico e na alma, ou pode estar só no corpo físico. Então ele fala que diante dessa situação de estarmos há milênios reencarnando ora num sexo, ora no outro, a individualidade, quer dizer, nós estamos em trânsito. É por essa razão que Emmanuel dá um sinônimo para a palavra homossexualidade, que é a transexualidade. Trans significa que estamos em trânsito, saindo de uma experiência masculina, estamos mulheres hoje, ou saindo de uma experiência feminina e estamos homens hoje. Então a gente entra para o corpo físico, onde nós demonstraremos fatalmente os traços femininos ou masculinos que nós estagiamos durante séculos. E que nós escolhemos então o sexo que vamos ter, nós já comentamos sobre isso, de acordo com a missão que a gente traz, com as necessidades que trazemos, né? Então a gente escolhe o sexo atendendo a duas questões: aos imperativos dos encargos que cada um de nós vai trazer em determinado setor de ação, como também no que diz respeito às nossas obrigações regenerativas. Vamos explicar. Nós encarnamos num sexo por escolha, ou então nós escolha porque é mais fácil desempenhar um papel que a gente quer aprender. Por exemplo, só para clarear, vamos supor que eu sou uma alma que necessito muito desenvolver a ternura e a abnegação. Em qual situação a gente mais desenvolve essas duas características? Na maternidade. Então, se eu tenho necessidade disso, eu vou escolher nascer mulher, né? Agora, se eu preciso de força, coragem, empreendedorismo, é mais fácil que eu esteja estagiando no corpo masculino, até então, até agora, mas com todas as conquistas que o sexo feminino tem alcançado, isso depois nem vai ser preciso mais. Mas ainda ficam algumas características muito próprias do sexo masculino e que vão fazer falta para o nosso desenvolvimento total, né? Eu torno a lembrar que um dia todos nós seremos anjos quando não existirem mais essas polaridades, né? Então nós encarnamos por encargos particulares, né, de coisas que nós temos que aprender ou realizar com o sexo ou com o outro, ou então por obrigações regenerativas. E como obrigações regenerativas, nós vamos lembrar que nós trazemos algo para regenerar, da nova gênese, novo nascimento, um conserto, né? Consertar alguma coisa. Então, Emmanuel cita alguns exemplos do quando a gente realiza alguma falta num sexo e nós renascemos para consertar aquilo. Emmanuel diz: o homem que abusou das faculdades sexuais, arruinando outras pessoas com a destruição de seus lares, em muitos casos, ele é induzido a regenerar, quer dizer, ele vai renascer numa nova posição, num corpo físico, morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. Perceberam bem isso aqui? Então ele abusa da sexualidade na área masculina, então ele, homem, renasce num corpo físico
que fisicamente ele é mulher, mas psicologicamente ele é um homem. E aquele espírito ainda polarizado no aspecto da masculinidade vai se sentir aprisionado no corpo feminino. E esta é exatamente a sensação de que muitos homossexuais reclamam. Eles têm uma forma física e se sentem aprisionados dentro daquela forma. Da mesma forma, a mulher que agiu de maneira a ferir os outros com a sua sexualidade, ela é impulsionada a uma reencarnação onde ela vai ter morfologicamente o corpo masculino, mas a alma dela vai estar ali nos anseios femininos, também aprisionada no corpo físico, em conflito com o seu gênero. Então, ainda tem uma outra causa para os espíritos escolherem a condição de homossexualidade. Espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas, onde ele vai levar um grande avanço, uma grande melhoria ao agrupamento em que ele vive, onde ele vai promover o crescimento deste grupo e também o seu próprio crescimento. Então, espíritos assim, eles pedem aos instrutores da vida maior, quando vão planejar a próxima encarnação deles, formar todas as condições do que ele precisa para desempenhar a sua missão naquela encarnação que começa, ele pede então a internação num corpo físico oposto à sua estrutura psicológica. Deu para entender, né? Oposto à sua estrutura psicológica. Transitoriamente, ele vai ficar ali com o espírito, com a alma num sexo e o corpo no outro. E eles escolhem isso, olha a expressão que Emmanuel usa. Eles escolhem isso para viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que buscam. Então, se eles não querem trabalhar a sexualidade, aquele homem belo, vamos supor, sedutor, atraente, ia despertar o interesse de muitas pessoas. Então ele pede para vir no corpo, para vir camuflado num corpo feminino, porque aí ele não vai chamar tanta atenção. E o mesmo caso, ao contrário. Então nós estamos observando que a tendência homossexual, ela pode estar na faixa da prova ou da experiência. Da prova, quando tem algo a ser resgatado, então você vem naquela prisão do corpo, e por experiência, quando você já é uma alma mais sensível, mais amadurecida, e pede esta inversão, exatamente para ficar ali camuflado. E neste caso, surge ali até a castidade construtiva, que a gente fala dela daqui a pouco. De qualquer forma, estando em prova ou em experiência, Emmanuel diz que a justiça e a compreensão caminha para o mais alto entendimento na Terra hoje dos problemas do amor e do sexo. Ele preconiza este avanço que aconteceu já agora no século XXI. Caminha no mundo de hoje para mais alto entendimento nos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, erros e acertos dos irmãos heterossexuais ou homossexuais nos domínios do sexo e do amor são considerados pelo mesmo elevado grau do gabarito da justiça e da misericórdia. Então, justiça e misericórdia olham os nossos equívocos, os nossos erros, os nossos desvios, sejamos nós
heterossexuais ou homossexuais, o critério é o mesmo. E Emmanuel justifica dizendo que isso acontece porque todos os assuntos nessa área de evolução se especificam na intimidade pela consciência de cada um. Então, continua sendo aí como cada um quer vivenciar a sua própria sexualidade. Então, gente, me encantou essa denominação correta que Emmanuel deu ao tema, a essa experiência homossexual, porque ele demonstrou ausência de preconceito, ele demonstrou conhecimento linguístico, ele demonstrou um conhecimento científico avançado, porque em 70, eu não sei se já se falava nesses 20% que nós temos de masculinidade e dos 20% que o homem tem de feminilidade, mas ele já falava nisso aqui. Então, ele demonstra ser esse professor sempre atual, né? E toda a obra de Emmanuel é assim. Ele não foi superado em nenhum conceito que ele emitiu até hoje. Mas não é o caso de uma outra obra que nós estudávamos até então. 28 anos após o lançamento de Vida e Sexo por Emmanuel, o renomado psiquiatra carioca, Dr. Jorge Andréa, ele lança um livro muito bom que se chama Forças Sexuais da Alma. Mas na questão da transexualidade, ele considera doença. Em 98, o Dr. Jorge Andréa solta esse livro, editado pela FEB, que seria a autoridade máxima no sentido editorial das obras espíritas. Ele solta, chamando então a homossexualidade de desvio psíquico. E neste livro, ele apresentava como solução, como cura, já que era uma doença, ele apresentava como cura a castidade total. A pessoa sairia com a sua polaridade equilibrada depois de uma vida inteira de abstinência sexual. E ele falava, os transexuais amadurecidos atravessam essa faixa da vida com disciplina, com equilíbrio. São indivíduos que sentem este pequeno desvio psicológico, mas jamais se permitem ao desregramento. Quer dizer, ele até sente que ele é homossexual, chama isso de pequeno desvio, mas ele jamais vai entrar numa prática sexual. Então é isso que ele está dizendo aqui, que são indivíduos que sentem, mas não se entregam ao desregramento, preferindo tomar a posição de castidade, que pelo ângulo positivo da castidade, porque há um ângulo positivo na castidade, ela seria uma castidade construtiva, porque o homossexual seria convidado a pegar o impulso sexual que ele tem e jogar em outros setores de criação da vida. A gente já falou disso, dos grandes artistas, grandes escritores, grandes médiuns, artistas plásticos, que jogam toda a força e a energia sexual em alguma obra. E, além desta castidade que ele chama de construtiva, e que de fato é uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma escolha muito boa, porque às vezes a pessoa não se aceita como homossexual. Então ela prefere viver aquela vida assexuada, sem contato sexual nenhum, sem interesse afetivo sexual nenhum. Ela prefere levar a vida dessa forma, do que assumir um lado ou outro da sua sexualidade. Isso é uma escolha. E que nós temos que respeitar essa escolha. É uma escolha como outra qualquer. Essas pessoas não podem ser violentadas emocionalmente com alguém gritando, sai do armário, sai do armário. Chico Xavier ouviu isso muitas vezes. Chico Xavier ouviu muitas vezes, Chico, sai do armário, você vai ser um bom exemplo de homossexual. Sai do armário. Ele falou, a minha mãe conta que saía daqui numa madrugada de braço dado com Chico, uma senhora chegou perto dele e disse, Chico, eu te amo,
Ele, eu também te amo, minha filha. Não, Chico, mas eu te amo mesmo. Eu também te amo mesmo, minha filha. Eu já estava fazendo de bobo. Chico, você não entendeu, eu estou apaixonada por você, eu quero me casar com você. Oh, minha filha, muito obrigada, mas eu não posso, porque eu não sei se eu sou homem ou se eu sou mulher. Porque nessa existência eu não tive tempo de me dedicar a essas coisas. Isso é um homossexual enrustido? E, no entanto, ele ouvia, sai do armário, Chico, sai do armário. Então, ele contava rindo, que armário que eles estão me pondo dessa vez, meu Deus. Muito engraçado. Então, o Jorge Andréa, ele receitava a castidade como cura desse desvio, e nós vamos entender que não há cura se não é doença, mas que a castidade é uma opção de muitos. E depois ele fala, outros tantos homossexuais desenvolvem as suas funções sexuais com regularidade fisiológica, sem excessos, próprios ao sexo em que se encontram. Vocês estão entendendo o que ele falou aqui? A pessoa, então, se ela está num corpo físico de um sexo e a alma é de outro, ela vai realizar-se, ela vai procurar a realização sexual considerando apenas o corpo e não o sexo que traz na alma. Então ele diz que, sem olhar para as tendências psicológicas, sem olhar para a polarização que é inversa, as pessoas devem então se realizar sexualmente com o sexo oposto mesmo, funcionarem, mesmo que seja menos, como heterossexuais, porque assim eles vão viver uma vida mais pura e santa. E muitos foram intuídos, orientados a casarem a si mesmo sendo homossexuais. E o que aconteceu? Casaram, tiveram filhos, foram infelizes, e quando amadureceram, que saíram das saias da mãe e saíram debaixo do bigode do pai, quando eles se sentiram maduros o suficiente, eles assumiram a própria homossexualidade. E é impressionante como é que tem pessoas que esperam pai e mãe morrer para poder viver a própria homossexualidade. Eu conheci no Rio um palestrante espírita que ele esperou a mãe e o pai morrer, 45 anos, foi quando ele assumiu a própria homossexualidade e foi morar com o namorado que ele teve durante 20 anos. E eu falei com ele, mas por que você teve que esperar tanto se seus pais estão vivos e te vendo hoje? Do mesmo jeito, mas eu não estou vendo eles. Eu não estou vendo eles. Então, essa questão ainda da pressão familiar ainda é algo que tem trazido muito sofrimento e muita infelicidade. E sobre castidade, então, agora, a gente traz as considerações de Emmanuel ao analisar as questões 698 e 699 de O Livro dos Espíritos. Como vocês estão vendo, se esse tema incomoda alguém, eu estou baseando em Kardec e Emmanuel, eu estou dentro da doutrina, tá certo? Se esse tema está incomodando alguém, eu estou trazendo esse tema porque muita gente me pediu e tem mais de 1000 pessoas que já assistiram esse live no Instagram e a segunda live em torno do Emmanuel já está aí com mais de 600 pessoas. Então não são nem vocês aqui não, são pessoas que estão me mandando de fora pedindo a abordagem desse tema. 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição? Quer dizer, quem vive celibato é não casar. A outra, qual é a outra que eu falei? Abstinência é não fazer sexo. É diferente isso aqui, depois a gente explica. O celibato é o estado de perfeição?
meritório aos olhos de Deus? Os espíritos responderam, não. E os que vivem em regime de celibato por egoísmo desagradam a Deus. E a questão 699. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? E isso não é meritório aos olhos de Deus? Os espíritos responderam, isso é bem diferente. O celibato por egoísmo contraria as leis de Deus. O celibato por espírito de sacrifício para dedicar a alguma outra causa, usando a força nervosa, a força sexual, a força criativa do sexo em outras áreas, é meritório. Então os espíritos responderam que todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. E quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E Kardec comenta que Deus não se contradiz, ele não vai considerar mal um instinto que ele mesmo colocou em nós. Então, nós nos libertarmos, entre aspas, desse instinto não nos faz anjos só porque nos libertamos. Então, o mérito não está em violar essa lei natural, que é as relações afetivos sexuais. Mas o celibato, Kardec diz, por si mesmo, não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui pela renúncia às alegrias de uma vida familiar. Então, quem renuncia a formar uma vida familiar, ele está falando de celibato, que é quando você renuncia ao casamento, você está fazendo um sacrifício em favor da humanidade, você vai fazer alguma coisa com essa sua força. E todo sacrifício pessoal visando o bem e sem segundas intenções, sem uma intenção egoísta, coloca o homem acima na sua cavalgada, na sua caminhada evolutiva. No capítulo 22, Emmanuel comenta essas duas questões. Então vamos ver. Ele fala que a abstinência em matéria de sexo e celibato na vida de relação, quer dizer, nós uns com os outros, pressupõe experiências nossas em duas faixas. Ele classifica de duas formas a abstinência e o celibato. A primeira maneira que ele classifica aqui são espíritos que escolheram abster-se de qualquer formação de família, abster-se de sexo, para empregar com justiça, empregar com responsabilidade os seus impulsos, né? Tem outros que abrem mão da comunhão afetiva porque renascem sem condições fisiológicas de se realizarem numa relação heterossexual. Eu não sei aqui agora quais seriam as inibições fisiológicas que ocasionariam uma homossexualidade. Mas eu posso imaginar, por exemplo, um distúrbio glandular ou nas glândulas, nas gônadas que produzem os hormônios sexuais. Se a pessoa renascer com pouca produção de hormônio, ela pode nascer sem a libido, sem a vontade de fazer sexo. Então, é uma pessoa que está ali inibida por condições físicas e ela não teria, nem se ela quisesse, ela teria condições de realizar o sexo. Então, são duas situações. Uma prova, onde a pessoa renasce com limite, e uma escolha. Uma escolha. E como prova ou como escolha, o resultado é sempre o mesmo. Quem consegue abster-se de uma comunhão afetiva, embora possuindo todos os recursos e todas as condições, quem abre mão do conforto de uma vida a dois, com o fim de se fazer mais útil ao próximo, é uma, e quem nasce
sem a menor condição de se realizar sexualmente é outra. Então ele fala que quem escolheu esse tipo de experiência, impondo duros regimes na vida pessoal, é um grupo. E aqueles outros que renasceram sendo obrigados à abstinência sexual devido a inibições irreversíveis, ou a processos de inversão, onde ele realmente não tem a menor condição de se realizar. Então, num e no outro caso, ele diz, encontramos os eunucos. Eunucos. Já viram essa palavra? Qual é o sinônimo dessa palavra? Alguém já falou aí. Os eunucos. Emmanuel diz dos que se fazem eunucos por amor ao reino de Deus. Vamos entender isso aí para a gente poder encerrar. Jane tem umas coisas muito interessantes para trazer também. Abstinência e celibato. Eu vim entender isso quando numa determinada paróquia de uma cidade de interior, o padre namorava uma pessoa, namorava uma das pessoas que frequentava a igreja. E aquela comunidade muito simples, muito longe de Belo Horizonte, onde como é que eu diria, o progresso não tinha chegado, aquela comunidade ficou muito incomodada e as paroquianas foram queixar ao bispo. A gente fala, vai queixar-se ao bispo, né? Foram queixar ao bispo sobre a conduta do padre, que tinha claramente uma namorada. Ele andava pela cidade com ela, ia para o supermercado com ela. Então foram queixar ao bispo. Chegando, e foi uma dificuldade para conseguir chegar a Belo Horizonte, pegando 2, 3 conduções. Chegaram lá e o bispo disse o seguinte, e foi uma das paroquianas que me contou isso, que elas quase caíram de costa quando o bispo falou: o padre não está agredindo nenhuma norma da ordem que ele faz parte. A ordem que ele faz parte chama-se secular, e nela ele prometeu o celibato, mas a abstinência não. O que significa isso? Ele podia ter sexo, ele não podia era casar. E aí entra o que Emmanuel levanta do celibato por egoísmo, porque alguns historiadores afirmam que a veneranda instituição da Igreja Católica impôs o celibato para que os padres não tivessem filhos e tivessem de dividir ali a casa paroquial depois com o filho do padre e etc, etc. Que o padre não deveria ter filhos, não deveria constituir família, para sobrar mais tempo para ele dedicar-se à igreja, ok, correto. Mas também para que a igreja não tivesse dificuldades com a herança. Porque pegar um padre só, velhinho, e colocar num seminário, num mosteiro, numa coisa, é muito mais barato do que pegar o padre, a mulher, o filho, o neto, o cachorro, o papagaio, empregado. Então, é o celibato por egoísmo e é o celibato por vocação sublime. Dentro da igreja nós encontramos milhares que abandonaram a missão de sacerdotes porque não conseguiram administrar bem essa questão da abstinência. Não se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Então, abstinência e celibato seria uma decisão súbita do homem ou da mulher. Esta decisão é tomada quando a pessoa quer educar os próprios impulsos, ou seja, ela vai assumir a sua posição antes do renascimento, que vai obedecer à disciplina necessária na vivência da abstinência total. Então, celibato e abstinência, Emmanuel diz, em qualquer forma de expressão, constitui tentativa louvável, nos quais a fome do alimento afetivo se transforma no íntimo do coração
como um fogo purificador. E esses sacrifícios dessa abstinência, Emmanuel usa o termo, vai acrisolando, quer dizer, vai afinando, vai regulando as nossas tendências, vai sublimando as nossas tendências, transformando essas mesmas tendências em clima de algo muito produtivo para o bem comum, e isso que vai levar à iluminação de cada um de nós. Eunucos. Eunucos. Aonde que nós encontramos essa palavra? O sinônimo é castrado. E no Oriente Médio e na China, o eunuco, a pessoa castrada, ou que já nasceu com uma inibição sexual muito grande e declaradamente e claramente ela não poderia mesmo desempenhar as suas funções sexuais, o eunuco era o oficial encarregado de cuidar dos haréns, local de casa reservada às esposas e às odaliscas do faraó. Então, para se tornar eunuco, um homem era escolhido ou pela sua incapacidade sexual, que poderia ser um problema que ele nasceu com ele, ou sujeito à castração. Então, se a pessoa queria ser um guarda, ou era um escravo que seria designado a cuidar do harém. Então, esse escravo não poderia competir com o faraó, então ele era castrado para ser ali, então, o que ia tomar conta daquelas mulheres belíssimas. Houve um período na história que castravam-se meninos de 8 a 10 anos de idade, para quê, Sabrina? Para impedir que a voz engrossasse e ele continuasse fazendo a voz feminina, já que mulheres não podiam participar da arte, nem de teatro, nem de música. Então, em vez de se ensaiar um coral de meninas, castravam-se os meninos e eles seriam, então, os castrati. Eu tenho uma música, até há pouco tempo, eu vi um castrati cantando ela, belíssima, eu procurei para trazer para vocês, porque aí ele fica com a voz fininha. Mas em 1902, graças a Deus, o Papa Leão XIII proibiu essa castração para ter artistas com voz fininha. E na Bíblia, onde que está isso? Jesus coloca os eunucos em 3 categorias. Ele diz, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, os que foram castrados, e outros que assim mesmo se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Entenderam as 3 situações? A escolha, a incompetência física, né? A palavra está me surgindo agora, e os que eram castrados. E Jesus termina o versículo que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 12, Jesus termina assim, quem pode aceita isso? Quem pode aceitar isso, aceite-o, imagina. Então, além dos eunucos que já nasceram com esse tipo de problema, tem os que foram castrados e tem aqueles que praticavam o celibato para dedicar exclusivamente à vida religiosa. E quanto aos eunucos, Emmanuel fala que, ao contrário do que se pensam, não eram pessoas também psicologicamente assexuadas. Eles estavam ali negando a própria vida que existia neles. Eles podiam ser abstêmios, né, da emotividade sexual voluntária ou involuntariamente, mas eram almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos, que se omitem tanto quanto lhes era possível no terreno das comunhões afetivas para poder cumprir a obrigação que vieram cumprir. E isso tanto para os que se fizeram eunucos para se entregar à vida religiosa, como os que foram castrados, tanto quanto aos que renasceram com esses limites. Então, depreende-se daí a impossibilidade de se doarem
a qualquer tarefas de reparação ou elevação, sem sofrimento, sem tentação, sem angústia e sem lágrimas. Então, os que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus, não fizeram isso sem ter que lutar com as tentações, com os sofrimentos, com as angústias e com as lágrimas. E às vezes, até mesmo com escorregões e quedas nos domínios do sentimento, de vez que os impulsos do amor ali dentro dos eunucos estava ali vivo com toda a agudeza, predispondo aquelas almas a serem vibrantes. Com essas considerações, ele conclui que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado, as escolhas são sagradas e, por isso mesmo, a abstenção, a ligação efetiva, formar ou não formar família, ter ou não ter uma vida celibatária, o divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas da responsabilidade de cada pessoa, erigindo por uma razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. O tempo é seu, querida. Estou aqui escutando a Zélia, né, e pensando, tinha conversado com a Sabrina também, de falar um pouco da gentileza. E aí eu fico pensando, né, num tempo em que a gente busca